Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês, bem-vindo à minha aula, curso de hardware, e essa introdução será uma das aulas mais edificantes que eu vou estar falando para vocês. Vamos estar falando sobre módulos de memória. Bom, as placas-mães possuem soquetes sempre próximos do processador, que servem para a instalação de módulos de memória. Bom, observe que esses soquetes possuem duas alças laterais. Devemos puxar as alças para que o módulo de memória possa ser encaixado. Soquete das memórias, soquetes e módulos de memória que possuem chanfros, saliências e cortes e que devem coincidir para permitir o encaixe na posição correta. Memória DDR. Memória DDR3. E memória DDR2. Obedecendo seu encaixe, observe que tudo foi encaixado certinho, sem erros. Uma coisa que é importante, que o soquete das memórias possuem saliências chamadas chanfros. Os módulos de memória possuem cortes, também são chamados de chanfros, que se alinham com as saliências existentes no soquete. Os chanfros servem para garantir que o módulo só poderá ser encaixado na posição correta. Também serve para distinguir entre tipos diferentes de memória. Por exemplo, módulos SDRAM não podem e não servem instalados em um soquete para módulos DDR. Ou seja, os módulos SDRAM não podem ser instalados em um soquete para módulos DDR. Para instalar um módulo de memória, fazemos o seguinte: abrir as alças das laterais do soquete, colocar um módulo cuidadosamente sobre o soquete, alinhe os chanfros do soquete com os chanfros do módulo, posicionando o módulo de memória e travando o módulo de memória, como eu fiz agora. Forçar o módulo para baixo, encaixando no soquete, as alças laterais travarão o módulo automaticamente. Verifique se o módulo ficou bem encaixado e se as alças laterais ficaram bem travadas. Para retirar o módulo do soquete, basta puxar as suas alças laterais. As alças forçam o módulo para cima, removendo-a, retirando o módulo de memória. Veja, memória foi retirada com sucesso. Escolhendo o soquete correto. Uma dúvida comum é: se a placa-mãe tem 3 soquetes de memória e queremos instalar apenas um módulo, qual soquete deve ser instalado ou usado? A maioria das placas-mães permite que qualquer soquete seja usado, em qualquer ordem, mas como regra geral. Para não termos problemas, é recomendável sempre começar pelo soquete 1. Temos que checar nas indicações impressas da placa, ou na própria placa-mãe, na serigrafia, qual é a numeração dos soquetes. Vemos que os soquetes estão indicados como DIN 1, DIN 2 e DIN 3. Devemos então começar pelo DIN 1. E se não conseguimos ver as indicações na serigrafia, devemos consultar o manual da placa-mãe. Indicação da numeração dos soquetes. Em caso de dúvida, podemos consultar o diagrama existente do manual da placa-mãe. Memórias antigas. Se você não vai simplesmente montar seu próprio PC, mas dar manutenção em PCs já existentes e não necessariamente novos, precisa conhecer os outros tipos de memória utilizados nos últimos anos. RDRAM. A RDRAM, ou RAM Bus DRAM, foi utilizada nas primeiras placas-mães para Pentium 4. Era a única memória suficientemente veloz a ponto de acompanhar a velocidade do Pentium 4. Essas memórias trabalhavam com 400 MHz, ou seja, 400 milhões de acessos por segundo.
Da mesma forma como um Pentium 4, as memórias então existentes eram as do tipo SDRAM e chegavam apenas a 133 MHz e eram usadas em placas como o processador Pentium 3 e outros da época de 1997 a 2001. A RDRAM caiu em desuso por ser muito cara e foi substituída pelas memórias DDR, que também são bastante rápidas. E se você lidar com a placa-mãe para Pentium 4 produzida entre 2000 e 2001, provavelmente encontrará memórias RDRAM. Módulos de memória RDRAM são memórias que têm marca como a Kingston. Bom, mostra um módulo de memória RDRAM chamado RIM 184, Rambus Inliner Memory Module. Normalmente o módulo RIM é coberto por uma chapa metálica que ajuda a dissipar o calor gerado pelos chips. SDRAM. A SDRAM, ou Synchronous DRAM, foi muito utilizada entre 1997 e 2002 em placas-mãe para processadores Pentium, Pentium MMX, Pentium 2, Pentium 3, Celeron K6-2 e similares. Também foi usada nas primeiras placas para processadores Athlon e Duron. As placas-mães para Pentium 4 também chegaram a utilizar entre 2001 e 2002 memórias SDRAM. Bom, pessoal, em relação às memórias, é sempre bom lembrar que existem vários modelos de memória. Os módulos de memória SDRAM usam um encapsulamento formato, chamado DIMM 168, Dual Inline Memory Module, com 168 vias. No comércio são chamados simplesmente de memória DIMM. Isso é uma imprecisão, pois as memórias DDR também usam um encapsulamento chamado DIMM, que no caso é o DIMM 184. Memórias SDRAM têm instalação e configuração muito parecida com as memórias DDR. A diferença física está nos chanfros do seu módulo, que impedem a sua instalação no soquete errado. Não é possível, por exemplo, instalar um módulo SDRAM em um soquete para DDR. E vice-versa. A velocidade da SDRAM também é mais baixa, enquanto as memórias DDR operam com 200, 266, 333 e até 400 MHz em valores superiores. E as memórias SDRAM operam com 66, 100 e 133 MHz. Bom, a tabela mostra e resume as características das memórias SDRAM pela internet. Bom, EDO e FPM. Essas memórias foram usadas entre 1994 e 1997, em placas-mães equipadas com processadores i386 e 486 e nas primeiras placas para o processador Pentium. Memórias EDO, Extended Data Out Module. Bom, em relação a isso, em FPM ou FPM, Faster Passer Mod, eram produzidas em módulos chamados SIM72 Single Inliner Memory Module, ao contrário dos módulos DIMM 168, DIMM 184 e RIM 184, que operam com 64 bits, o mesmo número de bits exigidos pelos processadores Pentium e superiores. Os módulos SIM72 operavam com apenas 32 bits. O mesmo número de bits exigidos pelos processadores 386 e 486, e por isso, ao serem usados em placas-mãe para processadores Pentium, eram instalados aos pares. Um banco com dois módulos iguais formavam 64 bits, exigidos pelos processadores Pentium, que, por exemplo, dois módulos EDO e FPM com 16 MB resultavam em uma memória total de 32 MB. Bom, módulos de 30 vias. Bom, não era dos processadores 286 e 386. Eram comuns os módulos SIP e SIM de 30 vias. Bom, surgiram no final dos anos 80. Inicialmente tinham perninhas para encaixe no seu soquete. Por isso, ficou popularizado no Brasil o termo como pente de memória. Pouco tempo depois, foi criado um novo tipo de soquete que dispensava o uso das perninhas, tornando a fabricação do módulo mais simples.
eram os módulos SIM de 30 vias comuns entre 1990 e 1994. Os módulos SIP30 e SIM30 operavam com apenas 8 bits. Precisavam ser usados aos pares para formar os 16 bits exigidos pelos processadores 286 e 386SX, ou de 4 em 4 para formar os 32 bits, exigidos pelos processadores 386DX, 486 e 586 e similares. Bom, memórias DDR. A velocidade de uma memória é dada pelo número de acessos, leituras ou escritas realizados por segundo. No caso das memórias DDR, existem, por exemplo, modelos chamados como DDR200, DDR266, DDR363 e DDR400. Uma memória DDR400, por exemplo, realiza 400 milhões de acessos por segundo. Os módulos de memória DDR possuem 64 bits, ou seja, 8 bytes. Uma memória DDR400, por exemplo, faz em seu segundo 400 milhões de transferências, a cada uma delas com 8 bytes. Portanto, transfere, em média, ou seja, 3.200 megas. E por isso também é chamados as módulos DDR400 e PC3200. Com os tipos de memória DDR são, portanto, os seguintes: DDR200, PC1600, DDR266, PC2100, DDR363, PC2700 e o final DDR400 com PC3200. Falando sobre as memórias DDR. Bom, os módulos de memória SDRAM DIMM 168 e DDR DIMM 184. O módulo DIMM 168 possui 2 cortes chanfros, enquanto o módulo DIMM 184 tem apenas um corte. As partes laterais também são diferentes. O módulo DIMM 168 tem apenas um corte em cada lateral e o DIMM 184 tem 2 cortes nas laterais. Bom, em relação às memórias, o que a gente tem que entender, pessoal, é que o módulo utilizado pelas memórias DDR é chamado DIMM 184. DIMM significa Dual Inline Memory Module, ou seja, possui mais ou menos aí 184 contatos. Mas esse não é o único módulo DIMM existente. As memórias SDRAM, por exemplo, possuem comuns entre 1997 e 2001, usadas em PCs com processadores Pentium 2, Pentium 3 e contemporâneos, são fabricadas em módulos chamados DIMM 168. Bom, note como são diferentes os módulos DIMM 168 e DIMM 184, SDRAM e DDR. Os formatos diferentes impedem que o módulo DDR seja usado em um soquete para módulos SDRAM e vice-versa. No comércio, as memórias SDRAM são conhecidas como memória DIMM e as memórias DDR são conhecidas pelo nome correto como DDR. Isso é uma inconsistência, pois as memórias DDR também usam um módulo DIMM, apenas como um número de contatos maior, 184 ao invés de 168 ou 168. É importante conhecer os nomes errados, pois eles são usados no comércio e nas propagandas. Mas é importante que também conhecer os nomes corretos usados nos manuais dos produtos e nos sites dos fabricantes. Bom, outra questão que gera confusão é a velocidade das memórias DDR. Uma memória DDR400, por exemplo, não opera na verdade com 400 MHz, e sim com 200 MHz. Ocorre ao contrário das memórias mais antigas, as memórias DDR fazem 2 acessos de cada vez. Por isso, uma memória DDR400, mesmo operando a 200 MHz, é indicada como tendo 400 MHz. O mesmo ocorre para os outros tipos de DDR. É importante conhecer o clock real das memórias, pois esse é o valor que deve ser configurado na placa-mãe. Através de jumpers ou DCMOS setup, que, por exemplo, uma memória DDR333 deve ser configurada como 166 MHz. Bom, tipos de memória e clock. DDR200, 100 MHz. DDR266, 133 MHz. DDR333, 166 MHz e DDR400, 200 MHz. Memórias DDR mais velozes.
Muitos fabricantes produzem memórias DDR superiores a DDR400. Em geral, são caras e destinadas a computadores nos quais é feito overclock. Bom, posso falar alguns exemplos para você, como memória 433 com PC 3500, DDR466 com PC 3700, DDR500 com PC 4000, DDR533 com PC 4200 e DDR550 com PC 4400. Lembrando, pessoal, que essas memórias já foram ultrapassadas e a nossa videoaula é trazer para você o conhecimento como tudo começou no início dos computadores. Overclock. Uma espécie de envenenamento do computador, fazendo com que o processador e memória opere com velocidades e tensões acima das especificadas pelos fabricantes. Por exemplo, colocar um Pentium 4 de 2,4 GHz e operando a 2,8 GHz, o overclocking nem sempre funciona. Pode deixar o computador instável, reduzindo a sua confiabilidade e até mesmo resultar na queima do processador. Nem todos usam overclock. E fazer um overclock é um perigo muito grande e arriscado e até mesmo perder sua própria placa-mãe. Uma memória DDR é capaz de operar com velocidade menor que a sua própria velocidade. Por exemplo, memórias DDR266 podem operar como DDR200. Memórias DDR333 podem operar como DDR266 ou DDR200. E memórias DDR400 podem operar como DDR333 e DDR266 e DDR200. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que essa característica é importante por luzes. Os fabricantes muitas vezes param de fabricar os módulos mais antigos. Se você tem, por exemplo, uma placa-mãe que exige memórias DDR266 e se não estiver encontrando à venda memórias DDR266, poderá instalar memórias DDR333 e DDR400. Em casos como esse, as memórias normalmente irão operar com a velocidade mais baixa. Por exemplo, memórias DDR400 irão operar como sendo DDR266. Uma observação. Pode ser necessário reduzir manualmente a velocidade das memórias, usando o comando Advanced Chipset Configuration no CMOS no setup. Bom, para nós finalizar aqui falando sobre memórias DDR2, que é essa placa aqui, é uma placa-mãe DDR2. Essa é a nova geração de memórias que está substituindo a DDR. Isso também que é claro que essa placa já é ultrapassada e memórias DDR2 foram lançadas em 2004 e tornaram-se populares a partir de 2006. Foram lançadas inicialmente na versão DDR2 400, depois surgiram modelos como 533, 667 e 800 MHz. Memória DDR2 usam módulos DIN 240. Bom, compara um módulo DIN 184 DDR com um módulo DIN 240 DDR2. Existe uma pequena diferença no posicionamento do chanfro que encaixa no soquete, impedindo que o módulo DDR2 sejam encaixados em soquetes DDR, e vice-versa. Note que ainda o módulo DDR tem mais pinos 240 e que o módulo DDR dos tipos DDR2 atuais são DDR2 400, PC 3200, DDR2 533 com PC 4200, DDR2 667 com PC 5400 e DDR 800 com PC 6400. Memória DDR e memória DDR2. Olha só a diferença, pessoal, dos encaixes. Vê que muda muita coisa. Finalizando esse vídeo e te dando uma observação muito importante. As placas-mães para processadores Intel Pentium 4, Core 2 Duo e Core 2 Quad, equipados com chipset i915, i925, i945, i955, i965, i975 e superiores, bem como as placas-mães para processadores Atom 64 e Simpro com soquete M2 que operam nas memórias DDR2. Espero que tenham gostado dessa videoaula.
Essa é mais uma introdução da Motherboard e trazendo para vocês grandes conhecimentos dos tempos passados e vamos buscar até os tempos atuais. Obrigado a todos e até a próxima.